Olá, meus amores, boa tarde. Está no ar mais um live desta segunda-feira. E como sempre, né, toda semana aí nós trazemos um entrevistado muito especial e hoje não poderia ser diferente. Como eu acabei de postar aí uma foto, né, com a frase que a palavra dessa semana é gratidão, eu acho que ser empreendedor, ser o grande profissional, também vem muito disso, né? Hoje sou eu que pergunto aqui: como nos motivar nesses momentos de crise que a gente vem vivendo, né? Como pilotar o nosso aviãozinho, né, da nossa vida realmente, não deixar que os outros comandem o nosso aviãozinho, e como nos tornarmos protagonistas e não apenas espectadores. Quem traz essas respostas para a gente, né, quem vai trazer, é um entrevistado que, além de ser um grande amigo, um grande empreendedor, eu conheci ele faz 7 anos em Ribeirão Preto, num grande evento em que eu fui mestre de cerimônias, e de lá para cá sempre continuou essa amizade, agora mais do que nunca, né? Mas também, como na minha vida, na vida dele, muitas coisas mudaram de lá para cá, e é justamente sobre isso que ele vai estar conversando com a gente. Então, vai ali embaixo, envia o aviãozinho para os seus amigos, convidando aí para participar da nossa live. Eu quero dar as boas-vindas, já quero ver aqui se o Pablo está online com a gente. Já está online. O Pablo aí que, além de trabalhar, né, na área da comunicação, se tornou um grande empreendedor. Vamos dar as boas-vindas ao Pablo Feitosa. Live desta segunda-feira. Vamos mandar aviãozinho aí, gente. Quero ver a participação de todos aqui comigo. Olá, Pablo. Olá, Analice, tudo bem? Muito boa Tudo tarde. bem? Boa tarde. Seja bem-vindo aqui no nosso canal, né, no OnLive. Você não tem noção o quanto eu estou honrado e feliz de participar desse momento, né? Pois é, Pablo, muitas coisas mudaram, né, na sua vida, mas eu quero, antes de falar da atualidade, do que você vem fazendo agora, eu quero que você conta um pouquinho para a gente da sua história de superação, porque eu sei aí que tem uma história maravilhosa, e depois eu vou estar fazendo algumas perguntas para você, porque eu acho que profissionais como você inspiram muita gente, né? E eu tenho certeza que as pessoas que estão participando hoje aqui com a gente querem ouvir isso, né? Querem ouvir dicas de como serem bons profissionais, boas pessoas. Fala um pouquinho da sua história para a gente. Bom, gente, olha, primeiramente, muito obrigado a todos. É um prazer imenso estar junto com vocês. Essa live, com certeza, será um grande sucesso. Eu vou pedir para que todos vocês compartilhem esse momento, né? Outras pessoas, inclusive, vou aproveitar aqui, Ana. Vou começar a compartilhar aqui com o pessoal Isso, também, vamos compartilhar aí tá? com os conhecidos. Compartilhar aqui com os conhecidos. Eu estou aqui aproveitando, convidando todo mundo aqui para poder viver conosco aí esse momento imperdível. Bom, gente, olha, primeiramente, prazer, vou te apresentar. Meu nome é Pablo Feitosa, sou casado, o nome da minha esposa é Bruna, né? Inclusive, ela está aqui participando junto com o meu filho, Samuel, João Pedro e Legal. Mariana. Poxa, é um prazer imenso poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Bom, em rápidas palavras, eu nasci no Morro, no Rio de Janeiro, no Morro da Lagartixa, no Complexo do Chapadão, que é o menor índice de desenvolvimento humano da América Latina, tá? É uma região muito, muito humilde, muito pobre mesmo, inclusive aonde o poder público não tem nenhum tipo de ação, né? Nem a polícia militar, nem qualquer tipo de poder, a não ser aquele poder coercitivo, né? Que já entra para poder, para o combate, digamos assim. Fui criado dentro de uma favela chamada Favela do Curral, ao lado do cemitério de Irajá, e daqui a pouco eu vou contar aqui algumas coisas que aconteceram dentro do cemitério. Bom, e estudei no Colégio do Acari,
né, para quem conhece o Rio de Janeiro, ao lado do Colégio do Acari, também foi um lugar onde eu vivenciei aí, um bom período da minha vida, né? Bom, para sobreviver, gente, e tanto meus pais quanto a minha mãe, enfim, a gente saía de madrugada para poder catar frutas, legumes e verduras no cerrado, ou seja, nós catávamos xepa realmente para poder sobreviver, né? Eu falo isso de uma maneira até emocionada, todas as vezes que eu falo, porque nós saímos de madrugada por quê? Primeiro, por vergonha, né? E segundo, para a gente poder aproveitar as melhores oportunidades. E eu lembro que quando eu pulava dentro de uma lixeira, ou fazia qualquer coisa nesse sentido, era para trazer o melhor para a minha família. Obviamente, quem está passando por um momento difícil agora, por conta de desemprego, pandemia, qualquer coisa do tipo, o que eu posso dizer é o seguinte: isso vai passar, mas acredite, né? O que você está passando hoje vai te fortalecer muito para o teu amanhã, para o teu objetivo, para os teus sonhos, para o teu projeto. Isso foi algo, para mim, muito importante, aonde que eu pude crescer muito com meus pais. Trabalhei como ajudante de pedreiro, né? Entregava flores, enfim, boa parte do nosso tempo era vivenciando desta forma, Ana. E aí, um momento também muito marcante, eu estava até compartilhando isso com meus filhos ontem, né? Se eu não me engano, no almoço, e eu falava para eles, meus filhos não têm, às vezes, eles ouvem muitas coisas que eu falo, mas tem histórias minhas que vão se revelando, né, com o passar Um do tempo. tempo, né? Até para eles poderem entender melhor, né? Exatamente isso. Eu lembro, Ana, que aconteceu algo muito interessante, que muitas das vezes não tinha comida dentro de casa, né? Então, imagina, numa situação complicada, você é adolescente e tal, e como eu falei, eu morava ao lado do cemitério de Irajá, então eu pulava o muro do cemitério e ia para dentro do cemitério para poder, além de soltar pipa, também poder comer aí manga, abacate, enfim, E naquela qualquer tipo de. época ainda tinha, né? Frutas, né? Pela região, ainda dava. Hoje em dia já não dá mais, né? Exatamente, exatamente. E isso foi algo assim que nos ajudou muito naquele momento, né? Mas nada disso foi suficiente para poder impedir da gente progredir, né? Da gente poder crescer. Eu enxerguei nesta época, Ana, o que eu enxerguei? Eu enxerguei o seguinte: olha, ou eu vou para o caminho do tráfico, onde tem um caminho encantador. A maioria dos meus colegas e amigos entraram por esse caminho. E aí, conclusão, esse caminho ele te leva à morte, e é um período muito curto, mas ele é tentador. Por que ele é tentador? Porque aquela atmosfera, né, você acaba tendo respeito, os melhores carros, as melhores motos, as melhores roupas, as meninas mais bonitas acabam se relacionando com quem? Com as pessoas do tráfico. Mas eu busquei um outro caminho. Eu falei, olha, eu não quero esse caminho, eu quero o caminho de estudar, de crescer, de evoluir, de progredir desta forma. E foi esse caminho aí que eu busquei me desenvolver, né? Então, foi esse caminho que eu busquei cada vez mais crescer e progredir. E estou colhendo resultado até hoje, né? Não, e está crescendo cada vez mais, né, Pablo? Vendo a sua história, nossa, você começou em lojas, né? Trabalhando em lojas, até eu acho que foi uma delas foi a Leroy Merlin, né? Conta um pouquinho dessa passagem, porque assim, o que eu vejo pela sua história é que você correu atrás, né? Que é uma coisa que as pessoas se acomodam tanto e tem medo de dar esse primeiro passo, né? E você foi atrás. Você não deixou que ninguém chegasse para você e falasse, não, você não vai conseguir. Exato. A Casa de Vídeo foi a minha primeira oportunidade, minha primeira grande oportunidade, né? Eu comecei como estoquista, né? Na ocasião eu era ajudante de pedreiro do meu pai, e como estoquista, Ana, eu ganhava mais até do que eu ganhava na Casa de Vídeo, tá? Eu lembro que eu ganhava algo em torno de 70, R$ 100 por semana, e na Casa de Vídeo eu ia ganhar R$ 185 bruto por mês. Bom, mas eu falava para o meu pai o seguinte, falei, olha, a única forma
de eu poder crescer, evoluir e prosperar é eu fazendo carreira dentro de uma empresa, né? Eu gosto muito de uma frase do Geraldo Rufino, um amigo querido, inclusive amigo também aqui do escritório, doutor Nelson, da doutora Ana William, que ele fala o seguinte, né? Olha, empreenda dentro de um CNPJ. E é exatamente isso que eu faço. Eu acabo empreendendo dentro de um CNPJ, dentro de uma empresa, né? E nessa empresa, eu entrei carregando caminhão. Então, eu dormia, em média, 3 horas de sono a 4 horas de sono por dia, né? Então, aquele sufoco todo que vocês já sabem, né, dividir marmita com amigo, etc. e tal, eu entrei nessa empresa como estoquista e em 5 anos eu tive 9 promoções e cheguei a gerente geral de loja, passando por cargos, todos os cargos operacionais, caixa, repositor líder, assistente de loja, trainee, subgerente e gerente geral de loja. Mas como você ser um protagonista da sua vida, né? Eu acho que respondendo até a temática da nossa live, é você assumir de fato, né, a gestão da sua carreira. Eu lembro que vários amigos, vários colegas acabavam fazendo o quê? Acabavam, de fato, perdendo o foco, jogando para a empresa o quê? Poxa, a responsabilidade dela fazer uma faculdade. Se a empresa tem alguém formado, que ela que pague. Né? Não, a todo momento eu buscava isso para mim, para a minha pessoa, para o meu autodesenvolvimento. Então, se você tem algum cargo a você prosperar, você querer crescer, progredir, etc. e tal, este cargo, você deve ver o seguinte, quais são as competências que, de fato, você precisa. E aí, você trabalhar, né, puxar essa responsabilidade, tirar da mão de terceiros e trazer para a sua, porque você vai investir na melhor pessoa. Uma outra coisa que eu também observava, a maioria dos meus colegas, o que eles faziam? Eles comprometiam todo o futuro deles, comprando carro, comprando moto, e às vezes todo o salário dele, 100%, 90%, e às vezes ele vendia o ticket de refeição e vale transporte para poder fazer uma ostentação, né? Para mostrar para terceiros que ele tinha, de fato, aquela situação. Então, o que eu posso dizer para vocês, gente? Nesse momento, quando você acaba tendo uma dívida para os próximos anos, você deixa de ser competitivo, você deixa de investir em quem? Na melhor pessoa, que é você. Que é você então, mesmo, o que eu fiz? Eu não fiz isso, muito pelo contrário, eu peguei todo o recurso que eu tinha e investi na minha faculdade, investi nos meus estudos, investi onde eu acreditava. E o que aconteceu? A maioria dos meus colegas e amigos, o que eles faziam? Compravam carro, moto, e aí ele acabava tendo necessidade, né, de cada vez mais trabalhar, de cada vez mais progredir, de cada vez mais forçava, às vezes, uma situação para poder querer ser mandado embora, ou querer ter um aumento ou uma promoção, mas ele não estava capacitado nem preparado, e aí é onde que a empresa acaba contratando outras pessoas de mercado, né? Oi, deu uma travada aqui, Pablo. Vamos aguardar um pouquinho para ver se volta ao normal aqui para quem está acompanhando a gente. Hoje a gente está conversando com o Pablo. Oi, voltou. Não, é justamente aqui. isso, né? Muitas vezes a pessoa ela está dentro de um mercado de trabalho, se compromete com um monte de custo, né? Às vezes coloca até a família em risco nesse momento, colocando em colégios, né? Muito além daquilo que a pessoa pode sustentar, dar sustentação a isso, né, Pablo? E acaba perdendo tudo, né? Exatamente, Ana. O que acontece é o quê, né? Você tem que encarar a sua vida, o propósito que você tem, como seu. Ele nunca pode ser a sua felicidade, o seu sucesso, ele não pode depender de terceiros, obviamente. Né? O que depende o que não tem solução, resolvido está, eu costumo brincar. Mas há situações que dependem tão somente de você. E neste caso em especial, você deve ser o protagonista, sim. Por exemplo, as minhas metas e os meus objetivos, eu dormia dentro da loja, sabe, Ana? Eu trabalhava full time, sempre na perspectiva
de querer fazer o meu melhor. Por exemplo, Aham. para muitos, o filme Tropa de Elite é uma ficção. Para mim, era a minha realidade. Né? Eu sabia que, inclusive, aquilo que estava acontecendo, né, no filme era uma realidade que eu Era realmente vivia o que no acontecia lá, né? cotidiano. Uhum. Exatamente, né? Que o SBT Brasil mostrar, você já falou muitas vezes, né, sobre a violência no Rio de Janeiro, em outras partes, obviamente, do Brasil e do mundo, mas ali era o meu dia a dia, era o meu cotidiano. E isso era algo que eu, de fato, passava no meu cotidiano. E o que eu fazia para poder mudar? Né? Eu trabalhava com mais afinco, né, não sendo vítima da sociedade, porque quem se coloca como vítima da sociedade, apesar da sociedade, né, ser de uma maneira injusta, você vai passar preconceito, você vai passar por decepções, etc. e tal, mas isso não é motivo para você não ser o protagonista da sua vida, muito pelo contrário. É Exato. justamente nesse momento que você tem que mostrar que veio. Pô, para que eu vim na Terra? Né? Eu vim para fazer a diferença. Então, esse momento justamente que a gente precisa fazer a diferença e crescer e evoluir. Nessa empresa eu tive 9 promoções, passando por lá. Depois eu fui para a Leroy Merlin, né? A Casa de Vídeo foi uma grande escola para mim. E na Leroy Merlin, olha que interessante, né? No meu primeiro dia que eu tive na Leroy Merlin, um diretor, eu me lembro como se fosse hoje, foi em Contagem, em Minas Gerais. Ele virou para mim e falou o seguinte: olha, Pablo, você está pensando que você vai crescer rápido, como você cresceu na Leroy Merlin? Né? Em 5 anos você teve 9 promoções, eu trabalhei 9 anos no grupo, né? Aqui são 4 anos no mínimo para você atingir os seus resultados, para você atingir os seus objetivos, para você concorrer uma promoção. Pois Aham. bem, gente, vão ter pessoas que irão, de fato, querer te desmotivar, te limitar, limitar o seu pensamento, Sempre, limitar a sua sempre. vida. Não é verdade, Ana? Vai surgir sempre essas pessoas, não é isso? Aconteceu na sua carreira, no chefe Vidal, enfim, sempre pessoas que vão querer colocar você para baixo, né? Que vão falar o seguinte: olha, não é possível, você não vai conseguir, né? Poxa, aqui só promove depois de 4 anos, etc. e tal. Pois bem, gente, quando alguém falar isso para você, dentro de você, você não vai falar nada, mas dentro de você, você vai fazer o seguinte: olha, ele é um mentiroso. Isso não é verdade. Né? Conclusão: em 1 ano e 8 meses, eu estava sendo promovido e indo para a França, como diretor, né, mais novo, inclusive, do Grupo ADO. No mundo, né, em mais de 65 mil colaboradores, eu fui o diretor mais novo na época. Eu tinha aí algo em torno de 29 anos. Né? E eu lembro como se fosse hoje, meu diretor é, é, regional, que hoje é o diretor da França, virou para mim: Pablo, discursa, porque até pouco tempo você puxava pallet, carregava caminhão. Né? E eu lembro que eu falei na Torre Eiffel, foi muito legal, tem um restaurante ali na Torre Eiffel, Sim. e estava a delegação do Brasil e da França, e eu falei para eles o seguinte: olha, eu agradeço primeiramente a Deus, né, é, é, e a minha família, porque um dia Deus me prometeu que eu estaria aqui e eu fiz a minha parte, o meu trabalho, né? E eu só tenho a agradecer a minha esposa, meus filhos e todos aqueles que me apoiaram e acreditaram e que inclusive também estão aqui. Então, gente, sempre quando alguém te limitar, vai para cima, passe para dentro, né? Faz o teu melhor, né? Isso foi algo muito interessante também que aconteceu. Um passo importante, Ana, se você quiser me interromper, por favor, fique à vontade, Não, tá? eu estou adorando, pode continuar. Na hora certa eu vou É, fazer as perguntas certas. Eu não quero que você pare, porque assim, a sua história de vida já mostra para gente os passos que a gente tem que dar para ser realmente o protagonista, né? Você está mostrando aí palavras, expressões que realmente colocam a gente para pensar assim: peraí, o que eu estou fazendo de errado que eu posso estar fazendo diferente daqui para frente?
Porque que nem muita gente a gente vê por aí que fica se vitimizando, né? Ah, se colocando para baixo porque eu sou um coitadinho. Não. Eu vim de uma família humilde, mas eu posso crescer e tendo honra a tudo aquilo que eu passei, né? Honrando aquilo. É uma frase que o próprio Silvio Santos, né? E a gente, como já trabalhou com ele, e ele falava sempre para mim assim: lembre-se de onde vens, que você vai saber para onde vais. Né? Então, continua. Eu quero saber dessa passagem aí, porque você começou em loja e depois teve a mudança, uma das mudanças, né? Eu vou chegar lá e eu vou te contar uma etapa muito importante. Pessoal, por exemplo, um divisor de água na minha vida foi fazer uma faculdade, né? É, Durante esse período da Casa de Vídeo, Leroy e tal, tem a faculdade e tem o MBA que eu fiz pelo IBMEC. Bom, na época que eu fiz a faculdade, como é que foi, né? Algo muito interessante. Isso para Tem gente, mim. tem gente aqui perguntando, É, ó, vou até dar um feedback aqui para você. Tem gente assim, Annalise, pergunta para o Pablo qual foi, acho que você deve estar vendo aí, qual foi a primeira coisa que o Pablo fez quando assumiu a Leroy Merlin de Ribeirão Preto. Vamos lá, ver se você a lembra. primeira coisa que eu não vi a pergunta, mas eu lembro bem porque foi bem emblemático. A loja ela vinha já tendo um resultado econômico, vinha de uma superação, o diretor anterior tinha feito um bom trabalho, junto com a equipe, mas ela tinha um ponto a desenvolver que era o atendimento ao cliente. Né? Eu lembro que era o pior resultado do Brasil e da Regional Sul na época, né? E eu chamei um amigo meu, Charles, inclusive eu ia falar o É nome dele ele e não mesmo estou que aí. fez a pergunta. O Charles ele é head de inovação do Banco Carrefour. Né? Ele era da Leroy, agora ele está no Banco Carrefour, está ganhando dinheiro para estar rico lá. E aí, conclusão, né? E aí, Anani, eu chamei o Charles e falei, Charles, nós precisamos envolver o time, né, o nosso time, porque é o seguinte, cara, eu não posso ter o pior resultado do Brasil e da Regional Sul como atendimento ao cliente. Né? A gente precisa reverter isso daí. Pois bem, ele veio, nós traçamos um plano de ação com o time, com a equipe, né? Pegamos um trabalho muito legal, nós estratificamos os 100 melhores clientes da loja, e aí pega um aprendizado aí quem tem comércio, quem tem indústria, enfim, principalmente quem trabalha no varejo, no serviço, etc. e tal. Nós fizemos o quê? Nós fizemos, na verdade, 2 rankings, depois fizemos a fusão de um ranking só, os 100 melhores clientes. E nós trabalhamos recência os últimos 6 meses. Quais são os clientes que compraram nos últimos 6 meses? Fizemos isso. Quais são os clientes, o valor de compra, né? Fizemos um ranking só de valor de compra, as maiores compras, etc. e tal. E depois fizemos um outro ranking de quantidade de idas na loja. E aí, conclusão, que fizemos? Juntamos, fizemos 100 clientes ali e, por conta disso, a gente começou a trabalhar e trazer esses clientes para a loja. E aí, Vocês fizeram meio aproximamos que e uma tornamos os embaixadores. fidelização, né? Vocês fizeram uma Exatamente. fidelização dos clientes. Olha que bacana. Exatamente isso. Eles passaram a ser nossos embaixadores. Né? Uhum. Pegamos uma produtora, botávamos uma rodada de 20 a 25 clientes e filmava e passava foto da loja, do estacionamento, da entrada, da entrega e do caixa, etc. e tal. Bom, o que aconteceu? E a gente, né, abria para pergunta, o que você acha? Você gosta, não gosta? E aí, conclusão, gente, você tem que estar preparado porque você vai ouvir. A maioria das coisas não são positivas, mas são Sim. muito enriquecedoras. Conclusão, a loja teve um resultado assim, estratosférico. Passamos a ter o melhor resultado do Brasil, da Regional Sul, e o primeiro lugar no ranking Anamaco, disputando com mais de 200 cidades. Nós ficamos em primeiro lugar aí, e eu guardo essa revista até hoje. Né? Então, isso foi um resultado assim, surpreendente que nós tivemos. Mas voltando lá à faculdade, olha que interessante. Eu virei para o meu
pai, a gente estava fazendo uma obra, eu falei, pai, eu preciso fazer uma faculdade. Eu falei, pai, filho, eu não tenho condições. Ele chorou na época, né? Nós dois nos abraçamos. E ele falou, pá, meu filho, eu não tenho condições. Mas o que eu tenho eu já te dei, né? A educação, te ensinei o caminho, os bons ensinamentos, a fé. Eu tenho certeza que em algum momento Deus vai nos abençoar. Bom, eu cheguei para uma amiga minha, eu comecei a ligar para todas as universidades, o valor mais barato que tinha na época, lembrando que, gente, nessa época eu já ganhava R$ 195, né? Olha só, a faculdade mais barata era R$ 365. Eu trabalhava na Zona Sul, em Botafogo, só que era para fazer em Nova Iguaçu, não tinha condições. É. Sim. O restante, tudo 400, 600, 800, R$ 1.000. Nunca ia fazer. Bom, saiu um dia uma matéria, cheguei no domingo, eu lembro como se fosse hoje. Eu liguei para o trabalho, para falar com o Carlos Ricardo, que hoje é o diretor-geral da Casa de Vídeo, que eu quero apresentar você e o chefe Vidal. Veio para a rua, ele tem que participar, é uma pessoa fantástica. Ele vai. Nessa crise aí, eles estão faturando mais de 1,5 bi, inauguraram mais de 100 quiosques, enfim, são muito, muito inovadores. Tem mais de 3 mil colaboradores a Casa de Vídeo hoje. E aí, conclusão, Ana, eu liguei para o Carlos e falei, poxa, ô Pablo, a Casa de Vídeo não tem condições de fazer isso hoje, não paga para ninguém, né? Ele até brincou, você não paga para mim, né? É um MBA que eu quero, vai pagar para você e tal. Naquele momento, Ana, eu me ajoelhei e eu comecei a chorar, né? E eu virei para minha mãe e falei, mãe, será que é tão difícil realizar um sonho de querer fazer uma faculdade, né? Poxa, tudo é possível. E eu lembro que isso foi no domingo de manhã, quando chegou à tarde eu fui para o trabalho. Quando eu cheguei à tarde no trabalho, a Daniele, ela estudava na Universidade de Santa Úrsula, na Zona Sul, lá, acho que, enfim, no Flamengo, eu não lembro a região. E ela veio com uma matéria, falou, Pablo, curso de administração, R$ 144, né, 8 vagas. Aí eu peguei a matéria, nossa, ela falou, o jornal é para você. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei tão emocionado, eu falei, aqui, mãe. Resumindo, fiz o processo seletivo, não passei entre os 8, fiquei lá entre 100 e 200, sei lá qual é o número que eu fiquei. Eu sei que eu passei, ganhei a bolsa, mas o valor da bolsa dava R$ 280, eu não ia conseguir pagar, né? Bom, eu fui na universidade lá em Madureira, perguntou, falei, gente, eu tenho um sonho, eu expliquei que eu queria fazer uma faculdade, eu falei, não tem jeito, né? Você fez pro Meia, tenta no Meia. Aí eu fui pro Meia. Chegamos 6 horas da manhã, eu e minha mãe, fomos os primeiros a chegar. A fila dava a volta no quarteirão. Bom, fui na secretaria, eu falei, gente, olha, eu preciso dessa bolsa aqui, eu sei que eu não atingi a pontuação, não fiquei entre, né, os 8, mas eu só consigo fazer a faculdade se eu tiver esse valor. Olha, a gente não consegue resolver. Só você falando na tarde. Mas existe alguém que eu possa falar? Existe. O coordenador. Mas eu te garanto que desde já você vai falar, mas ele não vai te resolver. Conclusão, o coordenador foi chegar, era mais ou menos, sei lá, uns 4 horas da tarde. Eu e minha mãe sem almoçar. Coordenador, ó, esquece, não tem condições, né? Você não atingiu, tenta a próxima no ano que vem, etc e tal. Eu falei, não, mas eu preciso falar com alguém. Com quem eu posso falar? Ó, só se for com o reitor, né? Que é o diretor. Mas que horas ele chega? Só à noite. Conclusão, esperamos até a noite chegar, sem comer, só bebia água. Bom, fomos atendidos, eu e minha mãe, 11 horas da noite. 10 e pouquinho a 11 horas. Eu virei para aquele diretor e falei o seguinte, André Ladeira é o nome dele. Falei, professor, ele falou, pois bem, pode falar. Ele virou para mim e falou, já estou sabendo do seu caso, você sabe que não passou entre os 8, então nesse momento eu não tenho o que fazer. Ô Ana, a minha mãe tinha sofrido um acidente, estava com queimadura, eu peguei meu contra-cheque e eu mostrei no Olerite, eu falei, olha, está aqui, estava lá R$ 195. Eu virei para ele e falei o seguinte, olha, a única oportunidade da minha vida é essa, né? Eu contei para ele, eu nasci no Morro da Lagartixa, eu moro hoje dentro da favela do Curral, meu pai é pedreiro e minha mãe é faxineira.
A única oportunidade que eu tenho de dar um futuro melhor para mim, para os meus pais e mudar minha trajetória de vida é eu fazendo essa faculdade. Se eu não conseguir fazer essa faculdade, eu não vou conseguir, né? Se o senhor não me der essa oportunidade, eu vou entender. Mas é a única oportunidade da minha vida, né? Não vai ter outra, eu sei disso. Naquele momento, ele baixou a cabeça assim, ele ficou emocionado. Ele falou o seguinte: olha, está aqui o seu contra-cheque, a vaga é sua, né? Estou te concedendo um desconto e quem sabe daqui a 5 anos eu vou entregar o diploma na sua mão. Pois bem, entrei na faculdade, pagando R$ 144, enfim, tive ajuda de diversos amigos que devem estar assistindo aí, Marmita, etc. E tal, enfim, muita gente me ajudou nesse período, né? Dormia na faculdade, eu dormia 3 horas de sono por dia, 4 horas, enfim, ônibus lotado, aquela situação toda que você já sabe. E quando eu me formei, eu fui pegar meu diploma. Esse diretor não estava mais lá na unidade e eu fui até onde ele estava, no centro. Eu virei para ele, eu falei: o senhor está lembrado de mim? Aí ele falou: não. Aí eu falei: olha, eu sou aquele menino que foi junto com a mãe faxineira e o pai pedreiro. E o senhor falou que me daria o diploma na minha mão quando eu me formasse. Pois bem, meu diploma está aqui. E eu quero receber da sua mão o meu diploma. Olha, Ana, aquele homem ficou tão emocionado, que ele falou: Pablo, olha, parabéns e tal. E na época eu falei para ele, olha, já me formei e eu estou fazendo agora MBA em gestão de negócios pelo IBME. Bom, gente, eu contei essa história, eu gosto de contar ela, para te dizer o seguinte: às vezes você vai estar no teu sonho, né? Às vezes você vai ter que perseverar no teu objetivo, né? Às vezes você vai ter que ir adiante, né? Às vezes você vai ter que fazer algo extraordinário por você mesmo, né? Não adianta você esperar, não adianta você querer achar que vai acontecer. Deu uma travadinha aqui e voltou. Todo É, mundo tá é, emocionado aqui, Pablo. Todo mundo, eu assim, ó, eu como sua amiga, né? A gente se conhece já há muitos anos. A gente não se viu durante um tempo e de repente eu comecei a namorar com o Luiz, a gente se encontrou novamente. Eu digo assim, ó, você para mim é o maior exemplo, e eu digo isso de boca cheia, de humildade, tá? Porque eu conheço todo tipo de gente, todo tipo de pessoas que eu já convivi em televisão, empreendedores, empresários, e você, eu digo de boca cheia que você tem humildade, e a sua história mostra isso. E se você hoje está no maior escritório de advocacia do Brasil e da América Latina, que é a Nelson Williams Advogados, não é por acaso. é verdade, Ana. Eu digo que se comunicar, né? Porque você passou aí pela Record, você passou pelo SBT, que foi quando a gente se conheceu. Exatamente, Ana. Foi uma experiência. Quando eu inaugurei, eu tive um sonho para, inclusive, o que está acontecendo hoje. O projeto que eu tive, que eu idealizei na época, né? Que foi o projeto, a primeira loja drive-thru da construção no Brasil. Quem foi o idealizador fui eu, né? Junto com o meu time na época. E nós montamos esse projeto. Acho que deu uma travadinha aí de novo. Hoje tá. Pessoal, quem está aí acompanhando a gente, né, e conhece o Pablo Feitosa e a história dele maravilhosa, que ele além de ser um grande empreendedor, também é palestrante. Depois que passar essa pandemia aí, quem sabe a gente não vai. Voltou, agora voltou. Pode falar Voltou? do seu sonho aí. Voltou? Está me Voltou. ouvindo? Voltou. Então tá bom. Gente, algo muito. Deixa eu tirar aqui do Bluetooth. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Fica até Agora, melhor vê sem se o ficou fundo bom. ouvido. Ó, dá para ouvir a sua voz bem agora. Bom, agora, ô Ana, Oi. vê se voltou.
Voltou, tá ok. Ficou bom? Sim. Meu Pode Deus. falar. Agora pode falar, tá ótimo. Agora eu posso falar, né? Pode. Bom, gente, é, é, eu fui idealizador desse projeto e a gente montou a primeira loja drive-thru da construção, que entrava caminhão, carro, truck e etc e tal, um atacado da construção, né? Só que você entrava com o seu carro e etc e tal. Bom, resumindo, nessa época tiveram várias matérias falando disso daí. E aí o sobrinho do Silvio Santos, né, o Abravanel, quis me conhecer. E nós fomos almoçar e nesse almoço a gente criou uma identificação muito grande e ele começou a falar da área publicitária, etc e tal. E eu perguntei para ele o seguinte, eu falei, olha, o Maurício, como é que é? Tem que ser formado em publicidade, etc e tal? Ele falou, não. Por exemplo, você tem perfil para ser o nosso diretor comercial, né? Eu lembro que eu brinquei com ele. Eu falei, mas isso é um convite? Aí ele falou, só depende de você. Na época, né? Maurício, você conhece bem, sabe como é, né? Ele é brincalhão, enfim. E aí a gente foi conversando durante 4 meses, chegamos no entendimento e o SPT me deu essa oportunidade, aonde que eu aprendi muito, gente, né? Aprendi demais. Eu vim de um mercado totalmente diferente, imagina, né? De ambiente de loja, de varejo, etc. e tal. Fui para o SBT, onde você vai trabalhar com mídia, é, 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 você vai A trabalhar com comunicação agência de mesmo, né? publicidade, a comunicação, você vai trabalhar com celebridade, igual a Annalise Nicolau. A primeira vez que eu Só vi a nada. Annalise, eu fui com um cliente que era fã da Annalise, né? O dono lá o diretor lá da Estecar, da Mercedes. Ele falou, poxa, Pablo, eu sou fã da Annalise, meu Deus do céu, né? Como é que eu me comporto, etc e tal. Eu falei para ele, o Marcelo, falei, Marcelo, eu também não sei, eu estou nervoso tanto quanto você. Daí chega a Alice toda simplona, né? Meu Deus Toda do gente céu, boa. nossa, uma pessoa super gente fina, simples, humilde, bacana, né? Poxa, aí o Marcelo falou, nossa, Pablo, poxa, como ele é simples, né? Primeira coisa que ele pediu, né, foi tirar uma foto, né? Tirar uma Foi. foto com a nossa equipe de reportagem que estava junto, né? Lembra disso? Foi Sim, muito legal, foi muito bacana esse momento, enfim. Inclusive o Marcos Botelho, o diretor de marketing do Ribeirão Shopping, mandou um abraço para você, ele viu que a gente já está obrigado. junto aqui Se ele na tiver aí live. online, um grande abraço aí para ele também. Com certeza ele vai ver essa live, vai chegar até ele. Exatamente. E foi um momento assim de muito aprendizado, né, gente? Bom, como você acelerar o teu crescimento, a tua carreira, quando você vem de um segmento totalmente diferente daquilo que você fazia, Então, é isso que né? eu queria perguntar para você, assim, Pablo. Essa mudança, né? Essa hora da decisão, que parece que o universo vem e te chacoalha, e eu digo isso por mim também, e é o mesmo que aconteceu com você. O que a gente faz nessa hora, né? Eu acho que as pessoas que estão assistindo aqui, elas querem mais ou menos umas dicas sobre isso. O que a gente faz nesse momento? Porque agora, na época de isolamento social, isso vem muito para a gente refletir, né? Será que eu estou na carreira certa? Será que é isso mesmo que eu quero daqui para frente? O que eu devo fazer? Ana, excelente pergunta, né? A primeira coisa que você tem que fazer é como um passarinho, como a águia, né? Você tem que se lançar naquilo que você acredita, você tem que se jogar realmente. E na nossa vida é exatamente assim. Como é que a gente aprende a andar? Caindo, né? Só que a gente não pode desistir. Às vezes você vai empreender um negócio, poxa, você vai cair, você vai se machucar, né? De repente você vai abrir um negócio, você vai quebrar, né? Você vai falir. Eu quebrei 2 vezes, mas foi um momento de superação, foi um momento de muito aprendizado. Você não pode achar que a vida vai acabar naquele momento e também você não pode deixar com que o medo venha te dominar, né? Isso é muito importante, mas existe algumas técnicas sim para você ser bem-sucedido. Porque imagine só, gente,
Você sai de um varejo de utilidade doméstica, passa para um varejo de home center, ok? E na Leroy Merlin, eu fui diretor chefe de fila regional e diretor-chefe de fila nacional. Então, eu cuidava do Brasil inteiro, do mundo de construção. Aí eu vou para um ambiente de comunicação, no SBT, depois eu vou para a Record, que é uma cultura totalmente diferente já do SBT, né? Uma estrutura mais hierarquizada, etc. e tal, né? Enfim, muito ligada à igreja, etc. e tal. E agora eu estou no escritório, no grupo Nelson Williams Group, né, que é a nossa holding, que tem um conglomerado de empresa, e aí uma das empresas é o Nelson Williams Advogados, que é o maior escritório da América Latina. Como você trafegar por segmentos totalmente diferentes, né, cultura totalmente diferente, valores completamente diferentes. Como assim? Como, né? Como isso daí, né? Como você fazer? Existe técnica. A primeira coisa que você tem que fazer é se aprofundar, fazer uma imersão no segmento aonde você está entrando, né? Não importa onde for, você precisa fazer uma imersão de fato. Você está vivendo aqui e agora, né? Você conhecer todo o mercado, você conhecer os seus principais concorrentes, você saber quais são as forças e as fraquezas, oportunidades e ameaças do lugar onde você está. E todo mundo existe uma curva de aprendizagem. Só que você tem que acelerar essa curva de aprendizagem. Nunca espere por ninguém. Todo mundo tem 4 pilares a seguir. Primeiro, você integra uma equipe, você inicia. Qualquer que seja o teu negócio, segmento, empresa, promoção, você está na mesma empresa, mas você foi promovido, por exemplo. Então, você está iniciando aquele cargo, você está iniciando aquela missão, ok? Depois você vai fazer o quê? Depois de 1 ano, de 6 meses a 1 ano, que você for cada vez mais se apropriando daquele cargo ou daquele desafio do teu negócio, você vai estar ocupando aquela missão, né? Então, ou seja, você ainda não conhece tudo, mas você, né, já não é tão iniciante assim. Você tem uma boa percepção de tudo que está acontecendo. O terceiro estágio, ele vale ressaltar o seguinte: cada estágio desse não é um tempo determinado, 12 meses, 24 meses, não. Cada estágio desse vai depender de você, né? O quanto você se dedica. Então, o terceiro ponto é o quê? É o O, né? É o D, né? Ou melhor, perdão, é o C de controle. Então, você primeiro inicia, você depois ocupa, depois você controla, né? Melhora a situação, a tomada de decisão, você já sabe o que está fazendo, etc. e tal. E o último estágio é quando você está no estágio sênior, você domina. Então, você trabalha o I, O, C, D. Ok? Então, quando você domina de fato isso daí, e para dominar, você fatalmente tem que levar alguns anos para você performar, para você trabalhar e etc. e tal. Por exemplo, você quis abrir agora um negócio online, um e-commerce. Você quer lançar, por exemplo, um canal no YouTube. Poxa, você está iniciando. Então, você tem várias coisas que você vai aprender, que você vai acertar, que você vai errar. Você vai testar a tua audiência. Você, poxa, vai trabalhar principalmente como você despertar o interesse. Pô, despertou o interesse, como é que eu vou me conectar àquela audiência? Me conectei àquela audiência, como é que eu vou gerar valor? Gerou valor, como é que eu vou gerar resultado? Isso tudo é uma construção e não tem jeito, é você fazendo, né? É você jogando em campo. Por exemplo, Analice, é você, por exemplo, eu explico para você o seguinte: olha, vamos supor que você nunca dirigiu. Aí eu viro para a pessoa que nunca dirigiu e falo o seguinte: olha, você vai sentar, vai ajustar o banco do carro, retrovisor, você vai passar a marcha, você vai pisar no freio, na embreagem, no acelerador, etc. e tal. Agora está aqui a chave do carro, eu te dou um carro zerinho, né? E tá lá. Vai lá você agora pilotar. Você vai conseguir pilotar? Não. Você vai conseguir dirigir? Não, né?
Por quê? Porque você tem que fazer o quê? Você está iniciando. Mas você tem que iniciar. Você só sabe a teoria agora. E eu percebo que tem muitas pessoas, inclusive que estão nos assistindo, que sabem a teoria, que consomem muita informação, né? Ah, eu já sei de tudo, né? Poxa, mas você só tem informação. Agora, a informação sem a vivência, isso não vai te dar o quê? Know-how, né? Isso você pode até ter largura de conhecimento, Uhum. mas você precisa ter profundidade naquilo que E você a se profundidade propôs a é só fazer. na prática mesmo, né? Como você falou, o erro e acerto. Acertar e errar, até que o negócio comece a andar. E não ter medo, né? Não ter medo de acertar e errar. Você vai ligar a câmera, vai ter lá uma pessoa, vai ter duas pessoas, daqui a pouco vai ter 10, 5, 10, daqui a pouco vai ter 15, daqui a pouco vai ter 20, mas é uma construção, você não pode se auto-sabotar, né? Porque você está construindo uma audiência, estou dando um exemplo, nesse Sim, caso, sim. né, de você construir um canal, enfim, de você crescer um digital influencer, etc e tal. Agora é diferente, né, gente? Quando você é uma celebridade, uma apresentadora no âmbito nacional, Não etc é e tal, fácil, não, não é fácil, não. Você acha que é fácil? Também estamos aprendendo todos os dias com os nossos erros, com os nossos acertos. Isso aí eu acho que é para a vida inteira, né, Pablo? Isso não é só no verdade. momento da vida, é para a vida inteira que a gente tem que levar isso. Não, e detalhe, olha que interessante. Você apresentava, poxa, para o Brasil inteiro. Imagina, sentar na bancada lá da SPT Brasil, eu adoro ir naquele estúdio, né? Pô, você apresenta o Brasil inteiro, milhões de pessoas te assistindo, né? Aquela coisa formatada, etc e tal, papapá, telepão duro. Bom, ok. Só que, poxa, agora você está fazendo um formato completamente diferente, né? O Vem Pra Totalmente. Rua, Eu tive né? que voltar do zero, né? Vamos dar um start na Alice do que ela já fez e começar outra coisa diferente. Tanto que esse programa que a gente tem agora, né, o On Live, que é toda segunda-feira e quinta-feira, ele está ganhando assim uma proporção tão linda, né, de saber que a gente pode levar informação para as pessoas, aprendizado para as pessoas de uma forma gratuita, né, e mais leve, não daquele jornalismo engessado, né? Você pode ser mais leve, você pode ser mais suave na sua vida, né? Exatamente isso. Até a receita da palmeirinha também está no canal, né? Lá. Tem tudo no canal. Essa semana, na quinta-feira, vai ter o chefe meditando. Ah, é? É, vai Poxa, ter o chefe por meditando. Vou essa eu não colocar ele umas enrascadas aí. olha, essa vai ser boa, gente. Não vamos perder essa daí, não, né? Não. Mas, dona Alice, olha, é muito bom. Gente, o que eu posso dizer para vocês é o quê? Acredite em Deus, acredite em você, né? Poxa, vai ter pessoas que não vão acreditar, porque talvez ela não está na mesma frequência que a sua. Mas isso também não é motivo para quando você subir o teu Everest, você escalar, quando você estiver lá no topo, você vai ter que descer, não vai? Então lembra daquelas pessoas, né, que poxa, que te apoiaram, não vira as costas para ela não. Pô, é que às vezes você tem um tempo compreendido, mas naquele momento estenda as mãos também, porque com certeza é a lei do retorno. Assim como existe a lei da gravidade, se eu largar essa caneta vai cair, assim vai existir a lei do retorno, né? E isso é fato. Né? Isso não é religiosidade, não. Isso é ciência. Né? É. Então, gente, isso daí esse é um dos recados que eu gostaria também de deixar aqui com vocês hoje. Né? Pablo, olha, muito obrigada aí, a nossa live aí, daqui a pouco o Instagram derruba a gente, com certeza a gente vai estar conversando mais, isso até o On Live aí é um projeto que não é só para ficar nas lives, mas sim pessoalmente, né, levar essas entrevistas pessoais, então assim, eu só tenho a te agradecer, eu acho que a cada dia eu aprendo mais com você, nós aprendemos. O Luiz está aqui no meu lado mandando um abraço, mostra o dedo ali. Meu chefe querido! Sempre companheirão, ele lembra muito de quando você veio aqui a Mogi das Cruzes e a primeira coisa que você falou, eu quero ir comer um pastel.
Já abriu, já abriu. Ele admira muito você por isso e por todo o percurso que você vem fazendo. Eu acho que a Nelson Williams aí só tem a ganhar com você, com certeza, levando muito mais clientes, muito mais parcerias aí pela frente, que eu acho que depois que a gente passar por isso tudo, esse aprendizado, né, que a gente está tendo, a gente só vai crescer com isso. Não, Ana Alice, muito obrigado. Chefe Vidal, poxa, sou seu fã, chefe. Estou doido para passar isso tudo para a gente poder comer nosso pastel junto, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, o seguinte, depois a gente faz uma live só se aprofundando, né, sobre o que eu faço hoje. É muito legal. O lugar onde eu estou, o Dr. Nelson até fala, né? Nós nos apropriamos do slogan do Pão de Açúcar, né? Nelson Williams é lugar de gente feliz. Então, aqui, realmente, a gente trabalha muito focado nisso daí, no desenvolvimento. Não, e é engraçado porque quando a gente vai aí visitar, né, o escritório, é essa energia que a gente sente, né? De amorosidade, exatamente, de acolhimento, de parceria. Eu acho que vocês não só beneficiam, como ajudam as pessoas também a serem melhores, né? É verdade, é exatamente isso, né? A gente tem um trabalho muito forte de desenvolvimento, de gestão de pessoas. Isso daí é mérito total do nosso CEO, junto com o assessor dele, o Dr. Fernando Cavalcante, que foca muito no desenvolvimento de novos negócios, novos processos, gestão de pessoas. Isso tem sido muito bacana. E a história do Dr. Nelson também é linda, né? Ele começou como fretista de posto de gasolina, né, em Jaú, né? Poxa, imagina, ele é de Jaguapitã. Então, inclusive, tem que fazer uma live com ele. Também, né? Já estenda o meu convite a ele aí para a gente estar marcando. Vou falar com ele, sim. Eu sei que a vinda dele aí é super corrida, mas, por favor, já faça já essa extensão. Tá bom, Pablo? Um beijo de coração. Obrigada por disponibilizar aí o seu tempo. Eu sei que também é super corrido. As pessoas que fizeram-se presente aqui também, fica a nossa gratidão. E em breve a gente marca mais uma para estar falando aí do escritório. Tá bom, então. Muito obrigado, Ana. Obrigada, meus alunos. Tchau, tchau, Pablo. Tchau, chefe. Fica com Deus. É isso aí, meus amores. Esse foi o Pablo Feitosa. Quem quiser acompanhar ele nas redes sociais, está fixado aí. Hoje a gente falou sobre protagonismo, como ser o grande mestre da sua vida, pilotar o seu avião, não deixar que ninguém faça por você. Esses conselhos que a gente precisa ter nesse momento que a gente vem vivendo. Fica aqui a minha gratidão para vocês. Um grande beijo. Na quinta-feira a gente vai ter como entrevistado Gabriel Cortez e o tema vai ser como as pessoas podem superar os seus traumas. Eu espero vocês na quinta-feira às 14h30 e não deixem de acompanhar o nosso programa Vem Pra Rua Gastronomia e Cultura. Fica aqui os meus agradecimentos à Life Gourmet, à Truteria, à Nova Latina e ao Verdasca Comunica. Um beijo, até quinta.